Olá, meu nome é Renata Pinotti e ainda dentro do tema das ordens do amor, hoje eu quero falar sobre a segunda ordem do amor, que é a hierarquia. A hierarquia é a segunda ordem do amor. O que rege a hierarquia é a precedência, ou seja, quem veio primeiro tem precedência a quem veio depois. Então, dessa forma, os avós, depois os pais, depois os filhos, aí os filhos dos filhos. Então, existe essa ordem hierárquica. Respeitar essa hierarquia garante o equilíbrio, né, do vínculo e que o fluxo de amor também possa seguir. Muitas vezes isso é interpretado de uma forma ruidosa, como se os filhos tivessem que ser submissos aos pais. Isso não tem relação com submissão e nem ordem no sentido de mandar e de ordenar. É que cada um tem a sua cadeira. Eu brinco que o problema do mundo é a dança da cadeira. Cada um nasceu com a sua cadeirinha. Se cada um sentasse na sua cadeira, a gente tava bem, todo mundo em equilíbrio. Mas quando eu quero sentar na cadeira do outro, né, quando eu quero um lugar que não é o meu, isso não significa que a gente não possa evoluir na vida, tá? É o contrário. Eu tô falando de um lugar que é o meu destino. Qual é o meu caminho? E quando eu não honro o meu lugar e não sento no meu lugar, eu também não assumo o meu destino. Eu passo a assumir o destino de uma outra pessoa. E nós fazemos isso principalmente por amor. Como eu disse no vídeo das consciências, muitas vezes, quando eu vejo a minha mãe sofrendo, o meu pai sofrendo, o que a criança faz de forma inocente? Ela se sacrifica. Antes eu do que você. Quantas vezes você já sentiu isso? Eu já senti várias. Tenho memória até da infância. Então, a gente quer pegar a dor da mamãe e do papai e pôr dentro da gente. Então, aquela pequenininha, aquele pequenininho, passa a achar que pode salvar a mamãe. E a gente faz isso de forma inocente. E isso me deixa até com uma boa consciência. Porque eu não sinto culpa. Eu sinto inocência. Só que quando aquela criancinha acha que pode salvar a mamãe e o papai, quem fica maior? E qual é o lugar que eu passo a ocupar na minha vida? De quem cuida dos meus pais. De quem é esse lugar aqui? Dos meus avós. Não é o meu. Ou às vezes passo a assumir o lugar do meu pai com relação à minha mãe, ou o lugar da minha mãe, na minha casa. E aí eu passo a assumir o destino dessas pessoas e não mais o meu destino. Porque eu saí do meu lugar. Então, quando eu infrinjo essa lei, né? É uma lei natural, não é uma lei humana, né? Só que quando eu crio essa desordem com relação à hierarquia, há um desequilíbrio também com relação ao fluxo de vida, ao fluxo de amor. E essa criança, né? Qual é o lugar que nós assumimos muitas vezes nesse papel? Ai, mãe, você não tá fazendo isso certo, pai, você tá fazendo isso errado, você não devia ser assim, nananana, não é assim que a gente faz. Então, muitas vezes a gente tá chamando de ajuda o que é julgamento. Como eu, uma criança, posso saber melhor do que minha mãe ou meu pai como cuidar da dor deles? Qual é a pegadinha aí? Quem estava precisando de ajuda quando eu fiz isso pela primeira vez? A criança. Claro, isso podia estar acontecendo porque meus pais não estavam disponíveis para mim,
porque eles estavam muito presos na própria dor, porque eles estavam com uma dificuldade entre si, uma dificuldade financeira, ou aconteceu algo trágico, N motivos, ou não tinha disponibilidade mesmo naquele momento. Então eu realmente posso ter sentido esse desamparo. Isso é real e legítimo. Pode ter acontecido uma ruptura, um movimento interrompido, né? Então a mãe pode ter sido internada, ou a criança internada, ou o pai, ou alguém foi embora e abandonou a família, né? Então tudo isso acontece, ou a criança entregue para adoção. Então eu não tô aqui para justificar as atitudes dos pais, se elas foram corretas ou não. E sim o que nos move a sair do nosso lugar. Então, quando o Bert Hellinger traz sobre hierarquia, ele não está falando que a gente tem que aceitar os pais a qualquer custo. Não, ele nunca falou isso. Isso é uma interpretação. O que ele queria trazer, na verdade o que ele trouxe, né, no seu trabalho, é que ao reconhecer aquilo que é, eu posso permanecer no meu lugar e assim eu permaneço no meu destino. E aí eu consigo receber desses pais o que eles conseguiram me dar. Mesmo que seja a vida apenas, que já é muito grande, né? Receber a vida. Porque esses pais foram as pessoas que se uniram e que geraram essa vida, né? Que sou eu. Então, isso já é grande. Mesmo que esses pais não tenham sido o que eu esperava e precisava. E aí eu tomo essa força e aprendo com isso. E aí eu tomo a força do meu destino para poder seguir na vida. Se eu, por amor, né, me sacrifico o meu lugar, sacrifico o meu destino para salvar os meus pais, a minha vida fica em desequilíbrio. Então o que acontece? Né? Eu vou explicar de uma outra forma para você ver. Então aqui é a minha vida. Né? Então aqui estão os meus pais, atrás dos meus pais os meus avós, meus bisavós, meus trisavós, tataravós. Se eu não me sinto vista, amada, eles não estavam disponíveis para mim, ou algo acontece e eu me viro para salvá-los, eu viro para cá. E aí o que acontece com a minha vida? Eu não tô mais disponível aqui. E aí o que vai acontecer nas próximas relações? Eu cresço, fico adulta e eu continuo tocando a minha vida, né? Então vamos supor que a pessoa encontrou alguém, né? Teve um relacionamento, teve um filho, mas o meu amor, a minha culpa, a minha alma estão lá ainda. Seja para salvá-los ou porque eu ainda quero mais deles. Tudo isso nos prende lá. Então eu quero que eles ainda me deem o que eles não me deram. Aí eu brinco que a gente vai levar boleto, né? Então às vezes a gente faz terapia para ficar levando boleto para pai e para mãe. Ó, você tá me devendo isso, você ainda tem que me pagar tanto, né? Então esse caminho não é para levar boleto para os pais. É pra gente reconhecer o que a gente sentiu e onde ainda estamos presos, querendo mais. E aí a gente fica aqui. Aí passa o tempo. O que acontece com os meus filhos? Eu tô disponível para eles? Não. E aí eles vão sentir o quê? A mesma coisa que eu senti. Porque o que torna a gente indisponível não é falta de amor e nem de vontade. O que torna a gente indisponível é porque a gente não tá aqui. É que uma parte nossa tá em outro lugar. Tá fora do nosso lugar, tá fora do nosso destino.
Por isso que a hierarquia atua sobre a forma como a gente se relaciona. Quando eu consigo... como eu resolvo isso? Girando. Aí você fala, tá bom, que é simples assim. Não é fácil. É muito difícil. Só que é simples assim. É simples. O essencial é simples. Essa é uma frase do Bert Helling. E no essencial nós temos tudo. Só que é difícil. Porque isso custa eu abrir mão do orgulho. Reconhecer o quanto eu ainda sinto falta e preciso desse amor. Isso custa eu reconhecer que eu já sou adulta e posso dar isso pra mim. E não preciso mais ficar demandando, porque uma criança não sobrevive sem um adulto. Agora o adulto sobrevive. Então, tem um nível de demanda que a gente não precisa mais. A gente quer, mas é uma birra. Isso faz parte ainda da forma infantil que nós amamos. Todos nós, tá? Me incluo também nesse bolo. Porque todos nós agimos assim. É uma evolução do nível de amor. O bebê é aquele amor de peito. Qualquer angústia, eu preciso que minha angústia seja suprida. Então esse é o amor infantil. É um amor que precisa que sua angústia seja suprida a qualquer custo. Então eu tô com fome peito, eu tô com sede peito, eu tô triste peito, e a livre demanda é para isso e é maravilhoso. Porque essa é a forma que a gente aprende a amar agora nesse início da vida. E aí eu sou suprido nas necessidades básicas. E aí eu posso transcender para outros níveis de amor. O ponto não é o bebê precisar de menos. O ponto é a gente adulto querer mamar. E às vezes a gente quer mamar até hoje. E a gente ainda não evoluiu a forma de amar. Que eu não preciso mais desse amor dependente. Só que eu só consigo começar a entrar nesse fluxo e evoluir esse nível de amar se eu tô no meu lugar e eu posso receber, ó, que nem um rio. Recebo deles o que eles tinham para me dar do jeito que foi. Porque até o que me faltou também foi importante e me nutriu. Porque foi o que me faltou que fez eu escolher os caminhos que eu escolhi. E me ajudou a chegar aqui hoje com essa consciência. Os caminhos que nós trilhamos também vieram das nossas faltas. Não tem como suprir tudo. E mesmo os pais que querem dar tudo para os filhos, não conseguem. Porque não tem como. A gente sempre vai querer algo mais, nem que seja uma coisa bem fútil. Né? Só que isso pode gerar em mim uma irritação. Então não tem como ficar tentando atender todas as demandas de um filho para que ele não sinta por você o que você sente pelos seus pais. Doeu, né? É aí que tá a nossa culpa. Às vezes a gente quer suprir tanto o que o outro precisa para que ele não sinta isso por mim. Não porque é leve ou fluido ou estou fazendo de forma sem esperar nada em troca. E aí eu posso voltar para o meu lugar. Só que o que também me mantém aqui, né, é que quem tá aqui é quem dita a regra. Quem manda em todo mundo aqui? Quem tá aqui. E se todo mundo precisa de mim, todo mundo precisa de mim, todo mundo precisa de mim, eu fico sozinha? Não. Então, para eu conseguir vir para cá, eu preciso fazer o que com essa ponte? Quebrar.
essa ponte foi a que eu criei no meu mecanismo de sobrevivência para ser vista. Foi assim que eu acreditei que eu ia ser amada pela minha mãe, pelo meu pai. Então é assim que eu amo na vida até hoje todo mundo. Só sei andar por essa ponte. Então quando eu começo a mudar, né, e quebro essa ponte, vem um medo gigante de ficar sozinha, de perder o controle. Aqui é um falso controle e um falso poder. Só que eu tenho um certo poder. Então dá uma sensação de que tudo tá escapando na nossa mão. E dá um medo, aquele mesmo medo que você sentiu, que você não lembra, que foi inconsciente a sua reação, né? Que foi muito pequenininho. Aquele medo que você sentiu lá atrás volta a te rondar. O medo que você sentiu e fez você criar essa ponte. Então eu brinco que a gente começa a atravessar, sair do cérebro reptiliano para adentrar o sistema límbico, que é aqui onde está o nosso hipocampo, a amígdala, onde está a nossa memória, principalmente as memórias de medo. Eu brinco que atravessar o sistema límbico é como atravessar um campo minado. Ai, eu já perdi uma perna aqui nessa mina, já perdi um braço ali. Então a gente começa a atravessar, vai vindo todos os medos de novo. E é nessa hora que a gente precisa ter fé. Não essa fé religiosa, cheia de condição, não. Eu tô falando de fé no sentido no significado literal da palavra fé, que é confiar no invisível, sem nenhuma garantia, sem barganhar o resultado, sem condição. É fé. E aí você vai. Então esse caminho dá medo. Ai, a hora que você chega aqui. Porque onde está o rosto dos meus pais? Aqui. Aqui eu sou vista? Faço. E nada é suficiente. Porque o que aquela criança mais queria quando ela fez isso pela primeira vez? Isso. E aí, quando eu chego aqui, os meus pais me veem. E isso acontece aqui dentro. Então tem gente que fala assim, não, mas meus pais já morreram, não, mas meus pais não são mais idosos, não, mas meus pais não vão fazer isso. Não é o que eles vão fazer. Não é para levar boleto para eles. É a imagem interna que você tem dentro deles, que traz a resolução dos nossos conflitos internos. E aí eu posso ter uma outra imagem sobre a mesma situação. Porque quando eu guardo um rancor, quando eu guardo uma mágoa, eu cristalizo aquela imagem. E também não dou a chance dos meus pais fazerem diferente nunca. Porque mesmo que eles façam, eu não consigo sentir. Meu coração tá fechado. Eu não consigo receber. Eu tô aqui. Eu não tô aqui. E aí eu posso simplesmente receber e tomar a vida que vem através deles. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, curta, compartilhe, clique no sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos e comente para que a gente possa construir esse canal juntos. Um grande beijo e até mais.